Que dia é hoje? Quem é que vinha cá jantar hoje? Hoje era... Bem, já me lembro. O que é que eu vou fazer? Bacalhau com risoto? Não. Carlão de espinafres? Pode ser. Tem que ir às compras. Isto. Querendo disto. O jantar está pronto. Hoje vim até ao Alentejo, aqui à Herdade do Meio, o proprietário João Pombo. Para nós cozinheiros é sempre um grande desafio conseguir fazer emendas, principalmente quando conseguimos uma entrada, um prato principal e uma sobremesa que casem com vinhos. Eu hoje vim aqui de propósito falar um pouco mais sobre vinhos com o João. Pensámos fazer-te um desafio com 2 vinhos que já estão consolidados no mercado e um que vai ser lançado agora. Portanto, um que os seus espectadores ainda não têm acesso. O primeiro é o Herdade do Meio Branco 2006. Portanto, esse é um dos desafios que eu gostava de ver, o que é que com o Herdade do Meio Branco tu consegues fazer. O outro é o nosso Garrafeira e imagino que não seja fácil para um cozinheiro arranjar ali uma solução para este vinho, porque é um vinho com uma grande complexidade, uma estrutura muito forte. E finalmente o último, que se calhar será um dos mais subtis vinhos que nós temos produzido até hoje, é o HDM Virtus 2004. E hoje vamos passar um teste difícil, que é perceber se os nossos vinhos podem honrar... O teste acho que é mais para mim, porque os vinhos certamente... Fazemos o nosso processo de vindima manual, não abdicamos disso, muito embora todo o resto do processo seja de elevada tecnologia. As uvas são transportadas em caixas de 15 kg em caminhões frigoríficos, chegam aqui em condições perfeitas à adega e depois são selecionadas num equipamento que é um equipamento que permite escolher bago a bago cada uva, excluir as que não são boas e daquelas que são boas separá-las pela sua densidade relativa e dar-nos 3 tipos de escolhas. E, portanto, temos uma primeira, segunda e terceira escolha e que isso vai posicionar os nossos vinhos. De alguma forma também obrigou-nos a repensar este negócio e esta atividade. E hoje o processo que temos de fabrico de vinho, já não temos a tradicional pisapé, que já é um pouco folclórica, muito respeitável, mas folclórica, e usamos o máximo de tecnologia porque o desafio hoje é fazer grandes vinhos de grande qualidade com os custos o mais controlados possível. Depois de ter estado a passear com o João e ter pensado um bocadinho no desafio que me foi proposto, eu vou começar aqui com creme de feijão para acompanhar o vinho branco, que eu espero que resulte bem. Demolhei o feijão cerca de mínimo 6 horas, mas 24 horas seria o ideal. E vou fazer o creme de feijão branco com aqui um cogumelo, que é o cogumelo morelo, que é um cogumelo que nós cá em Portugal não temos, ou pelo menos não se costuma ver, e que normalmente costuma-se comprar assim seco. Normalmente este tipo de cogumelos têm sempre que se molhar em água e depois de molhados eles crescem, portanto é uma vantagem. Vou acompanhar também o creme de feijão com as vieiras. E tenho aqui cerca de 300 gramas de feijão seco, já está demolhado. E vou só então cobrir, lembrem-se, sempre com água fria. Se cobrem com água quente, a água aquece mais depressa, o feijão começa a cozer de mais de fora e fica cru no centro. Portanto, água fria. Água fria o suficiente para cobrir o feijão. Vou juntar um pouco de sal e vou juntar também aqui alguns legumes para dar algum sabor à água da cozedura. Tenho aqui aipo. Esta sopa vai ficar com um aspecto branco, porque eu depois vou triturar a sopa para ficar um creme aveludo. E vou usar então os legumes inteiros, que é para os poder retirar antes de triturar. Se eu cortasse os legumes muito pequeninos, depois seria complicado
removê-los. Vou só assim inteiro, o aipo. Vou também usar uma cenoura cortada em 4. Aqui só o alho francês. E vou também pôr só um pouco de alecrim e um bocadinho de tomilho. O aspecto final é este. E agora vai cozer cerca de 20 a 30 minutos, lume brando. Nunca se deve cozer legumes ou qualquer tipo de leguminosa num lume muito alto. Só aqui. Primeira parte já está. Agora, o caldo de legumes. Já vamos cortar os legumes um bocadinho mais pequenos. Vou só aquecer aqui o tacho primeiro. E só um pouco de azeite. Só para ir aquecendo. E entretanto continuo aqui com os legumes. Agora, para este caldo de legumes, como veem, estou a utilizar 3 ou 4 legumes. Não convém complicar muito. O sabor principal tem que ser o do feijão. Vou só utilizar os mesmos legumes que utilizámos ali para perfumar o caldo. Faz todo o sentido utilizarmos também para fazer o caldo. O caldo vai ser só mesmo para ajudar depois, quando faço o puré, para termos uma consistência mais de uma sopa. Podiam também aproveitar esta receita para fazer um puré que poderia ser servido perfeitamente com as vieiras e com cogumelos salteados, mas hoje vamos transformar numa sopa. Aqui 3 ou 4 cebolinhas. Agora, as vieiras, como sabem, é um molusco muito sensível. Quando digo sensível, tem que ser trabalhado de uma forma muito simples e não se podem cozinhar muito, porque depois se cozinharmos demais ficam muito secas. Neste caso de hoje vamos só fritá-las num pouco de azeite, com um pouco de flor de sal. E este prato, eu estou a pensar acompanhá-lo com um dos vinhos brancos aqui da Herdade do Meio, e um dos brancos eu penso que se vai enquadrar muito bem aqui. Agora aqui o caldo já está ali a aquecer. Vou só juntar também aqui a cenoura e penso que chega. Evitem o caldo, aquele caldo já preparado, porque realmente o sabor não é o mesmo. É sempre diferente quando somos nós a fazer. O caldo de legumes já está, como tinha dito ainda há bocado. Convém demolhar os cogumelos, o esmoril, cerca de meia hora, mais ou menos. Agora para o segundo prato, vou fazer porco preto com molho de amêijoas, mas o molho de amêijoas vai ser um molho mais, um bocadinho diferente daquele do porco preto, da carne de porco preto alentejana, que estamos habituados a ver com as amêijoas. Não vou usar a massa de pimentão. Vai ser um molho mais encorpado. Portanto, já tenho aqui o porco preto. Convém sempre ter alguma gordura na parte de fora, é normal. Se não tiver gordura, muitas vezes a carne tem tendência depois a secar. Vou começar aqui só pelo acompanhamento. Vou acompanhar com batatinha assada. Vou só cortar aqui umas quantas batatas. E vou assá-la com tomilho, alecrim e um bocadinho de cebola. Agora, azeite, uma boa quantidade de azeite. Agora aqui o tomilho. Eu penso que tomilho e batata também são uma grande combinação, principalmente em assados. O tomilho nos assados tem um perfume fantástico. Falta um pouco de sal. Aqui também só 2 cebolinhas, fazer umas lâminas muito fininhas de cebola, porque a cebola quando caramelizar no forno com o calor, vai ter tendência a ficar dourada a cebola, e o açúcar da cebola vai dar um sabor à batata fantástico.
Agora, com as mãos, como sempre, misturar bem. Já está com um ótimo aspecto. Forno. Cerca de 15 minutos para a batata começar a assar e depois os últimos 10, 15 minutos então juntamos o porco por cima. Não se esqueçam, sempre que fizerem assados, convém aquecer o forno antes de começarem, cerca de 10, 15 minutos antes de começarem. Neste caso, a temperatura que estamos a trabalhar é mais ou menos 180 graus. Não convém ser muito superior porque a carne seca. E agora, fritar o porco cerca de 1 a 2 minutos em cada lado. A batata já vai, como tínhamos falado, a meio. E agora vou então pôr o porco por cima. O porco agora vou só temperá-lo. Só um pouco de azeite. 15 minutos. Vou escorrer aqui o feijão. Vamos retirar os legumes. E o aspecto final do feijão é este. E os cogumelos. Vou só escorrer alguma da água, vou cortá-los às fatias e depois vou então salteá-los. Vou agora só então triturar o creme. E vou depois juntar então o caldo de legumes que fizemos. Está aqui. O caldo de legumes está aqui. Vou só escorrê-lo rapidamente. Vou juntar água também. Só um bocadinho. Agora, este creme é um creme que se quer com bastante consistência. Sal. E só um bocadinho de natas. E voilà! Vou acabar este prato. Só aqui um bocadinho de cebola. Vou saltear rapidamente. Convém sempre saltear as vieiras numa frigideira bem quente, 3 por pessoa. Convém deixar as vieiras caramelizarem 30 segundos num lado e agora vou juntar a cebola e os morilos. Sal. E como não podia deixar de ser, o vinho que vamos. O vinho que vamos beber. Está aqui um cheirinho. E como viram, rápido. Agora, o empratamento. 3 vieiras por pessoa.
e os morelos. Uma ervinha. Só mais. E por último, o cremezinho, o azeite de trufa. Vou começar a sobremesa. Vou fazer uma calda de vinho tinto com este herdado do meio Virtus 2004, que é um vinho com bastante corpo. E vou juntar aqui primeiro 200 gramas de açúcar. Vamos perfumar a calda com um pouco de canela e um pouco de tomilho. O vinho vou juntar, ou seja, para as 200 gramas vou usar mais ou menos meia garrafa, portanto cerca de 400 ml de vinho, e vou só cortar as ameixas e vou servir as ameixas com a calda com um pouco de gelado de baunilha. Isto eu vou ferver cerca de 15 minutos, só para o açúcar derreter bem com o vinho tinto e também as especiarias e o tomilho fazerem o seu trabalho. Deixar depois dos 10, 15 minutos cerca de meia hora a uma hora em repouso e servir a temperatura ambiente. (15 minutos). E enquanto estamos à espera que as ameixas cozam na calda, vou voltar ao porco preto. Para as ameixas, eu tenho aqui os coentros e a cebola e um bocadinho de alho. Eu vou abrir as ameixas à abelhão pato, que é o mais usual, que é simplesmente um pouco de azeite, cebola, alho, os coentros. Vou só retirar o porco do forno. Vamos deixar o porco repousar os tais 5 minutos, 10 minutos, e enquanto isso vou tratando do resto. Tenho aqui também o caldo de carne. Podem comprar o caldo, aquele caldo mais acessível, pacote, mas também podem, se quiserem, os mais aventureiros, comprar ossos de carne ou paras de carne, assar os ossos no forno bem quente até ficarem bem tostadinhos, fazer depois um refogado com um bocadinho de cebola, um bocadinho de alho, um bocadinho de alho francês, aipo, os mesmos legumes que utilizámos ainda há bocado, refogá-los bem, estufá-los bem, adicionar um pouco de polpa de tomate, adicionar depois então os ossos, cobrir com água fria e ferver cerca de uma hora e meia em lume muito brando, e depois então escorrer e temos aqui o nosso caldo de carne. A calda aqui já está. A cebola. As amêijoas. Um bocadinho de vinho branco. Os coentros. Tapá-las um pouco, e enquanto isso vou retirar a carne e vou começar a laminar a carne.
E assim que as ameijas abrirem, vou juntar então o caldo de carne e deixar cerca de 2 minutos agora aqui. Os espinafres, uma mão cheia de espinafres, e como a batata ainda está quente, o espinafre vai cozendo na batata. E como vou no final também cobrir tudo isto com o molho e com o porco preto, o espinafre vai cozer rapidamente. E agora, para vos dar outra sugestão assim em travessa, o porco por cima, um aqui, só se aguenta. Vem, a carne está médio bem. Quem gostar mais mal passada, aqui. E o grande final será o molho das ameijas. A sobremesa também já está. Servir depois a temperatura ambiente com o gelado de baunilha. Espero que as sugestões resultem. Vamos agora ver se o João me passa ou não no teste. Mas estou confiante que sim. Vamos lá ver como é que ficou o desafio que eu fiz, você né? lançou o desafio. Vamos lá ver agora. Se provar. Vamos provar. Nós não estamos aqui a falar nem da tua comida, que já sabemos que é boa, nem dos vinhos da Herdade do Meio. Acho que a ideia é perceber se a maridagem ou a simbiose resulta, até porque nós fazemos, quem faz vinho para acompanhar a comida, as pessoas como tu que fazem comida e tu fazes comida, e portanto acho que tem que haver o equilíbrio, não tem que ser um melhor que o outro, e acho que o equilíbrio e a harmonia é que devem ser isso. E eu acho que aqui, se não estamos perfeitos, acho que estamos muito, muito bem. Ótimo. Vamos lá continuar a provar. O primeiro. O que faz sentido é que quem faz vinho e quem faz comida não ande de costas voltadas. E muito pelo contrário. E se trabalha em conjunto e que se descubra e se inove naquilo que se faz, quer na gastronomia, quer nos vinhos. E acho que mesmo para um cozinheiro, hoje em dia, perceber cada vez mais de vinhos e essa ligação direta que tem, não é, com a comida, é só uma mais-valia. Normalmente as pessoas compram vinhos tipicamente que são menos qualidade ou que são muito baratos. Eu acho que é uma demonstração inequívoca este prato de que todos os ingredientes do prato têm que ser bom, até o vinho. Não, e portanto, tu abordaste muito bem esse tema, porque eu tinha sempre grandes discussões e cheguei a ter com alguns chefes de sala no passado. Diziam, chefe, este vinho já não está bom para servir ao cliente, quero utilizá-lo na cozinha. E quer dizer, é uma contradição, não é? Exatamente. Então, se eu vou utilizá-lo na cozinha para servir para os clientes... Não faz sentido. Não faz sentido. E não é a cozinha que transforma um vinho que já acabou o seu ciclo de vida. Portanto, só vai complicar. Qualquer produtor pode pôr reserva num vinho que a palavra reserva não está regulada, mas a palavra garrafeira está perfeitamente regulada e um produtor não pode chamar garrafeira a um vinho só porque quer chamar garrafeira a um vinho. O garrafeira, para ser vinho, ter esse designativo, tem que ter um conjunto de características próprias e tem um tempo de estágio pré-definido, ou seja, tem que ser um vinho que tem que estar pelo menos 1 ano dentro de barricas. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, e isso é certificado pela Comissão Vitivinícola Regional, e pelo menos 1 ano e meio em garrafa. Este vegetal que nós estamos a comer, espinafres, é o sabor que mais sobressai aqui nesta, e talvez qualquer coisa no molho da carne,
que é mais forte que a própria carne e que liga depois com o vinho. Eu, obviamente, para uma sobremesa, juntei-lhe açúcar, não é? O que vai alterar o vinho. Mas penso que nós bebemos o vinho aqui vamos exatamente, ter uma experiência era diferente. isso que eu queria fazer e escolhi a ameixa também porque a ameixa tem muito a ver com este tipo de vinhos e a canela também a juntei. Outra especiaria que pus na calda, foi basicamente o que eu fiz, que isto é uma receita muito simples, foi o tomilho, que não é muito usual também em sobremesas, mas agora tu logo me dirás se... Muito bem, vamos a isso. O gelado de baunilha é mais um complemento refrescante e também de ligação. Isto parece mal, as pessoas vão pensar que eu estou a dizer isto porque está na televisão, mas eu não consigo descrever o quão bom é esta sobremesa. Isto é uma coisa, é um sabor divinal. De facto, cada prato merece o seu vinho e cada vinho merece o seu prato, e eu acho que aqui este é um equilíbrio e um balanço fabuloso. Muitos parabéns. Obrigado. Saúde. Amanhã lá visto.